Começando o Alesp Conecta de hoje e em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente comemora 30 anos e esse é o nosso tema aqui do Alesp Conecta de hoje, o ECA 30 anos, e a minha convidada para falar sobre esse tema tão importante é a Mayara Silva. Ela é advogada do Instituto Alana, ela vai dizer para a gente de qual programa dentro do Instituto ela trabalha. Mas, Mayara, bem-vinda, então, novamente ao Alesp Conecta de um modo diferente agora, né? Sim, Julie, boa tarde às pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente falando de um tema tão importante nessa comemoração dos 30 anos do ECA. Muito obrigada. Pois é, e a gente sabe o quanto se lutou para chegar a esse Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fala 30 anos, mas se for pensar em direitos, é pouco, não é? Com certeza, Júlia. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz um novo marco, e aí ele se baseia, e ele tem como norte a Constituição Federal, que também recentemente completou 30 anos, né? Então, a gente tem esse histórico de conquistas de direito a partir do marco da instituição da democracia no Brasil. Então, é sim bastante recente. A gente também pode lembrar que no ano passado a Convenção pelos Direitos de Crianças e Adolescentes também completou 30 anos, e além, né, do aniversário desse marco tão importante, é uma nova maneira que a gente, como sociedade, escolheu de reconhecer crianças e adolescentes, né, um novo olhar coletivo aí como sujeito de direitos, a partir dessa doutrina da proteção integral. E acho que é super importante a gente pensar também, se 30 anos ainda é recente, como que era antes, né, desse período ainda bastante recente, aí, né? Quais que são os requisitos que a gente ainda tem desse período anterior. Então, acho que é super importante a gente olhar e pensar que esses 30 anos representa essa substituição da doutrina da situação irregular para a implementação na prática da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes. E que o ECA, esse marco que regulamenta, né, essa nova forma de olhar. Justamente essa questão, né, que você falou, super importante. Muita gente ouve falar ECA, mas não sabe efetivamente o porquê que ele existe há 30 anos, né? Então vamos fazer dois recortes históricos aí. Vamos falar de antes desses 30 anos do ECA. Como a criança e o adolescente era visto e era cuidado nesse sentido dos seus direitos e deveres. Bom, antes dos 30 anos do ECA, se a gente for olhar para as constituições, né, federais e para as legislações que existiam, que visavam, né, proteger e garantir direitos de crianças e adolescentes, o que a gente tem são os códigos de menores, né? A gente teve aí a existência de 2 códigos de menores que tinha como base a doutrina da situação irregular. E isso significava que as crianças, elas eram divididas em 2 categorias, entre crianças e menores. E quem eram as crianças, né? As crianças eram vistas como aquelas pessoas, né, com menos de 18 anos, que tinham acesso à saúde, que tinham acesso ao cuidado, à convivência familiar, comunitária, que tinham ali os seus direitos resguardados, enquanto os menores eram aqueles que não tinham acesso a esses direitos tão essenciais, às condições de subsistências essenciais. Então, bem como aqueles que eram responsabilizados por eventuais atos infracionais. Então, a gente tinha esse marco divisor, essa dualidade entre crianças e menores. E a partir, né, a gente pode dizer, então, que a palavra menor era um jeito pejorativo de se tratar as crianças naquele momento? Para que as pessoas entendam o que a gente está dizendo agora aqui. Sim, a palavra menor, ela era usada, assim, com esse tom de estigmatizar essas pessoas. Inclusive, a gente comumente fala sobre o menorismo, né? O período do menorismo, justamente porque as legislações, elas eram pensadas
para atender essas pessoas, né? O Código de Menores, ele visava o atendimento específico para as crianças, na verdade, para os menores, nessas condições, sem reconhecê-los como sujeitos de direitos, mas sim como objetos de intervenção do Estado, quando a família não cumpria o seu dever de cuidado. Então, acho que esse período a gente também tem um outro ponto bastante significativo, que é que a responsabilidade do cuidado dessas pessoas era restrita às famílias, né? A sociedade não fazia parte, né? Não tinha o dever em relação a esse cuidado, e o Estado também só tinha ali aquela figura de interventor. Então, sim, é uma maneira de estigmatizar essas pessoas, e por isso, ainda hoje, a gente ouve bastante essa nomenclatura, e quem trabalha, quem atua, quem tem um ativismo na proteção de direitos de crianças e adolescentes, busca sempre conscientizar as pessoas de onde que vem esse termo, né, que ele ainda representa essa marginalização de crianças e adolescentes, né, essa estigmatização que perdura até os dias de hoje, que a gente precisa superá-las também para poder efetivar os direitos, né, dessas crianças e desses adolescentes. E como então, doutora Maiara, a gente sai desse momento que a senhora acabou de falar para a gente e vai entrando efetivamente num direito efetivo para essas crianças e para esses adolescentes? Sai a parte do estigmatizar, não é a palavrinha, estigmatizar, enfim, essa criança só como um infrator ou alguém que deva ser punido, para alguém que deva ser cuidado, porque eu imagino que seja também essa leitura, né? Essa transição é uma leitura assim, né? Sim, eu acho que o grande fator, assim, essencial foi a participação da sociedade civil, assim, e contando, né, com essa participação, crianças e adolescentes nesse processo. A gente pensando em 1988, que foi quando foi promulgada a Constituição Federal, a gente teve um processo de constituinte muito participativo, né, com a inclusão do artigo 227 na Constituição Federal, uma inclusão que veio a pedido, né, de toda a sociedade. Não foi uma inclusão autoritária, não foi uma inclusão meramente vinda, né, de decisões de parlamentares, foi uma decisão que a gente tomou enquanto sociedade, coletivamente, uma decisão política e social de incluir os direitos de crianças e adolescentes na nossa Constituição. E eu acho que a grande novidade é isso, acho que a primeira coisa foi reconhecê-los como sujeitos de direitos. Então, eles deixam de ser objetos de intervenção e passam a ser sujeitos de direitos. E esses direitos devendo ser assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, acho que aqui também é um outro elemento bastante importante que não se tinha, né, até então. Então, além do reconhecimento desse direito, além das famílias, sociedade e Estado ser responsáveis coletivamente por esses direitos, a gente tem a decisão, a gente toma a decisão de que esses direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade. Então, primeiro de tudo. E, né, ainda olhando para o artigo 227 da Constituição Federal, a gente também escolheu colocar lá, naquele artigo, que a gente vai tomar todos os cuidados e em todas as ações necessárias para colocá-los a salvo de toda forma de violência, negligência, opressão, discriminação. Então, acho que é muito importante a gente olhar a construção desse novo modelo, que é base, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo de construção da Constituição, do novo olhar para a criança e do adolescente, a partir da Constituição Federal, somado à Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é do ano seguinte, de 89. E aí, em 1990, a gente tem a felicidade de ter proclamado aí o ECA também com muita participação, com envolvimento da sociedade civil e com parlamentares bastante engajados, né, envolvidos, já consequência, né, de tudo que já havia ocorrido no ano de 88, no ano de 89. E nesse sentido, assim, eu quero aproveitar esse momento
para fazer um convite que o programa Prioridade Absoluta lançou um especial 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com alguns artigos, né, explicando exatamente como que se deu esse processo de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí lá a gente consegue, inclusive, acessar entrevistas inclusivas, né, com as pessoas que à época ainda eram crianças, adolescentes, e hoje já são adultos, que participaram desse processo, contando como é que foi essa elaboração bastante participativa. E aí, nesse processo, doutora, a criança e o adolescente se tornam efetivamente, como a senhora falou, um ser ali que precisa ser cuidado, não que antes não tivesse, mas enfim, né, você tem a oficialização dessa questão. A gente sabe que crianças e adolescentes são uma população já vulneráveis por si só, por se defender, precisam, né, ter alguém para os seus cuidados, não necessariamente os pais, mas um cuidador, um familiar ou alguém que o proteja. E efetivamente, quando sai desse anonimato e vira lei, né, o que acontece nos primeiros anos? E depois a gente faz uma linha histórica no sentido, se 30 anos parece muito, para a defesa de direito não é, né? Sim, com certeza, Julie. Acho que a questão do cuidado, onde ela é muito forte, porque antes, né, quando a gente falava antes da Constituição Federal, o cuidado ele estava restrito a essas crianças, né, a esses menores em situação irregular. As crianças que não estavam nessa condição de situação irregular, o cuidado ele era restrito às famílias. O Estado e a sociedade não se via ali como responsáveis por também assegurar esse cuidado de todas as crianças, né? E aí esse cuidado, ele estava restrito ao Estado a partir de intervenções, né? E quando a gente está falando que a intervenção ela ocorria porque já havia uma violência, né? Essa criança ela já havia passado por algum tipo de violação dos seus direitos, e aí, novamente, sendo vista, né, a partir dessa ótica de objeto de intervenção, o Estado intervém ali com essa visão de cuidado, né? Acho que o Código de Menores, ele usa, né, esse termo de cuidado e de proteção de menores em situação irregular. Então, a partir da Constituição, a partir da Convenção, a partir do ECA, o que a gente alcança, né, o nosso avanço é que todas as crianças, independente da situação, e todos os adolescentes, independente da situação que eles estejam enfrentando, que eles estejam vivendo, mesmo tendo amplo acesso a todos os direitos ou não, todas elas precisam ter cuidados assegurados. E esses cuidados, ele passa a ser essa responsabilidade coletiva. Então, acho que é super importante olhar que esse cuidado, ele sai dessa esfera exclusiva quando a gente está falando de uma violação. E ele cria ali um amparo, ele amplia, independente, havendo a violação ou não. E acho que outro ponto importante para a gente pensar é que, né, logo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inspira outras leis também pensando nessa questão de cuidado, de proteção, e a gente no programa Prioridade Absoluta e no Instituto Alana, também é preciso, né, estender esse cuidado não só para a criança e para o adolescente, né, mas também para quem cuida dessa criança e também para quem cuida desse adolescente. Então, esse cuidar de quem cuida é uma das nossas mensagens centrais que também está previstas nesses marcos regulatórios. E aí, pensando logo no comecinho, né, quais que são os principais avanços que o ECA traz. Então, acho que é super importante a gente olhar para as políticas públicas, né? Então, o ECA, ele traz esse olhar que os serviços, que os atendimentos e que as políticas públicas para esse público, né, de 0 a 18 anos, ele precisa ser pensado a partir das especificidades desse público. Acho que você falou muito bem que são pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento. E esse reconhecimento, né, desse peculiar estágio de desenvolvimento, ele já vem no Estatuto da Criança, ele já vem na Constituição Federal, ele se reforça no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele se respinga nas políticas
nos serviços, na maneira em que os atendimentos focado para esse público deve ser. Então, acho que essa é uma grande transformação e queria só citar um exemplo assim, muito rapidamente para ficar no imaginário, que era antes, né, anterior ao ECA, a Constituição, a gente está falando que crianças e adolescentes estejam em situação de ato infracional ou de abandono, todos recebiam exatamente o mesmo tratamento. A partir do ECA, e aí olhando para as políticas públicas, para o serviço, para o atendimento, o que o ECA traz de inovação em relação a isso é que as medidas protetivas passam a ser ali para as crianças que estão em situação de abandono, né, ou de alguma vulnerabilidade, ou por algum motivo precisa ali de um acolhimento institucional, e aos adolescentes, a quem se atribui a prática de ato infracional, as medidas socioeducativas passam a ser aplicadas. Então, a gente também tem esse olhar, né, para o peculiar estágio de desenvolvimento, ele também se refere a sobre o que nós estamos falando, né? Além de serem pessoas diferentes, são situações e circunstâncias diferentes que merecem esse olhar diferente. Então, acho que o ECA também nos avança nesse sentido. Agora, a gente tem o ECA há 30 anos, né, reforçando essa questão de direitos dos adolescentes e das crianças, mas tudo que está no papel, nesses 30 anos, estão sendo cumpridos, foram cumpridos? Ou qual que é nesse momento, qual que é a situação dessas crianças e desses adolescentes? Eles estão conseguindo, com o ECA, serem cuidados de verdade? O que acontece com a realidade, né? O papel está ali dizendo que tem que ser de um jeito, mas e a realidade, qual é hoje? Muito importante a sua pergunta, a sua colocação, Júlia. Acho que essa é a nossa grande inquietação nesse momento, assim, a gente olhar para a prática, né? Porque a conquista de direitos, elas são relevantes até para a gente manter o nosso Estado democrático, mas a efetivação desses direitos é ainda mais importante, porque é onde, de fato, as violações são sanadas. Então, acho que, sem dúvida, assim, o ECA ele é uma das leis mais avançadas no Brasil. Acho que é super importante pensar que outros países se inspiram na nossa legislação para poder criarem, pensarem suas políticas, suas ações, suas legislações, mas, evidentemente, a gente ainda tem muitos desafios, né, a serem enfrentados. Acho que existem pesquisas bastante relevantes e importantes mostrando as condições de pobreza, né? Acho que o Unicef tem um relatório que nos mostra que a gente ainda tem 19 milhões de crianças em situação de pobreza, extrema pobreza no Brasil. A gente tem a questão da evasão escolar, né? Do acesso à educação, que também ainda é um desafio muito grave, que precisa ser enfrentado. A gente tem ainda as violações de direitos quando a gente fala sobre, por exemplo, abuso sexual, né? E aqui aproveito também para convidá-los a conhecer um recente filme que o Alana, em parceria com o Instituto Liberta, divulgou, que chama Um Crime Entre Nós, que a gente onde é tratado exatamente as questões das violências, né, sexuais contra crianças e adolescentes. A gente tem também a questão do trabalho infantil, né, que ainda é muito forte. Então, acho que, evidentemente, o ECA, ele, né, assim como as outras legislações que foram criadas posteriormente para políticas mais específicas, mais inspiradas no ECA, não resolveu todas as nossas questões, mas acho super importante a gente pensar que a legislação ela é fundante para poder garantir o direito, e aí o direito vai ser efetivado na prática a partir das políticas públicas e principalmente com o olhar, com a união dos poderes, né, legislativo, executivo, judiciário e das esferas, né? Acho que tanto o município, tanto o Estado, tanto a União. A gente precisa de todos esses atores comprometidos e envolvidos para poder, de fato, pensar como a gente supera esses desafios que ainda são bastante relevantes e serão potencializados
quando a gente olha para o cenário de pandemia, né? Já tem um estudo da Unicef que aponta que a questão da pobreza de crianças e adolescentes será ainda maior quando a gente, enfim, acabar esse período. Então, acho que, sem dúvidas, a gente tem muitos desafios ainda a serem enfrentados. E aí, quando você fala de desafio, Mayara, me vem à mente aqui alguns pontos que talvez sejam os mais... que deixa, vamos falar no português claro, né? Que deixa mais as pessoas no cabelo em pé, né? No sentido daqueles direitos e de proteção que as pessoas ainda ficam alarmados que acontecem com as crianças e com os adolescentes. Claro, essa questão de desigualdade social, então as crianças e adolescentes na linha da pobreza, violação sexual no sentido de abuso mesmo, ou de trabalho infantil, talvez sejam os três maiores complicadores desses direitos para os adolescentes e para essas crianças. Sim, Julie, com certeza. Eu acho que isso quando a gente pensa na questão dos direitos, né? Quando a gente fala da questão do... Porque reconhecer que esses desafios existem é reconhecer estar à frente à violação do direito dessas crianças, né? Então, quando a gente fala sobre a questão do trabalho infantil, por exemplo, como a gente responde às questões, qual é o atendimento que a gente dá, né? Quais são as respostas que a gente dá quando surgem essas questões do trabalho infantil. Então, a OEI, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem uma resolução, se eu não me engano, a resolução 182, posso confirmar aqui, mas é a recomendação 82 da OIT, reconhece ali como as piores formas de trabalho infantil, que inclui, inclusive, a questão da exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil, a questão do tráfico de drogas praticado por crianças e adolescentes é internacionalmente reconhecido como trabalho infantil. Então, a gente pensar quais que são as respostas que a gente dá para as violações dos direitos dessas crianças e adolescentes. Por exemplo, na situação do tráfico de drogas, a resposta que a gente dá atualmente é a aplicação de medidas socioeducativas. Então, acho que precisa ser revisto, né? A gente ainda precisa voltar aos nossos princípios, aos nossos objetivos, que asseguram os direitos de crianças e adolescentes, e pensar em cada caso, em cada situação, em cada violação, quais são as ações, quais são as políticas públicas que efetivamente nos ajudam, né? Como a gente se compromete de fato com a resolução dessas violações que acontecem com frequência. E aqui acho que é importante também a gente pensar de uma violação que não é comumente dita, como, por exemplo, a situação do racismo na infância, né? Eu acho que a gente já tem, inclusive, o Estatuto da Igualdade Racial, e a gente sabe, a gente tem notícias constantes nos meios de comunicação que crianças negras, que os adolescentes negros são os mais, quando a gente fala de violação, são os mais atingidos. Então, dentro na própria questão do trabalho infantil, quando a gente fala de exploração sexual, quando a gente fala de não acesso à educação, quando a gente fala não acesso à internet, que também são formas de violações desses direitos, a gente sabe que os mais atingidos são as populações, né, são as crianças e os adolescentes negros. Então, acho que o racismo ele também perpassa nessas questões que a gente às vezes trabalha de uma maneira bastante interseccional, bastante transversal, mas que não é o suficiente para poder alcançar, né, para poder resolver de fato essas questões. Então, eu somaria, né, aos que você trouxe, completamente de acordo que esses são os mais sensíveis, né, são os que mais mobilizam a sociedade, porque eles escancara a nossa impotência, né? Ele mostra que a gente realmente tem falhado. Então, sem dúvidas, é muito importante pensar nessas principais violações que atravessam nossas crianças e os nossos adolescentes.
E se a gente pensar, Mayara, 30 anos, 3 décadas, muita coisa mudou como sociedade, como mundo, como tudo, né? Você acredita que em algum momento, ali na frente, até depois dessa pandemia mesmo, vai precisar ser revista revisto, né, na verdade, algum desses artigos do ECA ou reformulado para novas realidades? É preciso seja feito ou não? Porque naquele momento lá atrás se tinha uma necessidade, 30 anos depois outra, não dizendo reformular todo, mas enfim, incluir algumas questões ali nele. Júlia, essa é uma pergunta bastante sensível. Se a gente for fazer um mapeamento, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, existem algumas propostas para alteração do ECA. Acho que a gente precisa saber, essa alteração, ela de fato vai ser para a promoção para o avanço de direitos, para o avanço das conquistas. Eu acho que a gente tem, né, na Constituição Federal previsto que nenhuma alteração pode ser para retroceder direitos. Então, a gente já tem essa premissa no nosso bojo constitucional, né? A gente fez essa escolha de qualquer alteração em legislação, ela não pode retroceder ou violar nenhum direito. Então, acho que a partir, né, desse olhar, tendo isso como princípio, a gente pode pensar que eventuais alterações, elas podem ocorrer sempre se for para garantir, ampliar e assegurar, né? Reforçar eventual direito, regulamentar alguma política, ser específica em relação a algum atendimento, mas sempre com esse olhar, né, constitucional de que ela jamais pode retroceder ou abrir qualquer brecha, qualquer margem para que ocorra violações de direitos, né? Então, acho que isso deve ser sempre preservado quando a gente pensar em qualquer alteração legislativa, especialmente num estatuto tão importante, num marco que foi um combinado constitucional da nossa sociedade, né? E é por isso que a gente traz aqui o Alesp Conecta também para falar sobre o tema, não só para falar dos 30 anos do ECA, mas para dizer o que ele significa, né? Nós estamos numa casa legislativa em que se discute muito essa questão, a gente tem deputados, deputadas que têm essa bandeira dentro do seu mandato, também a primeira infância, tudo que cerca ali a primeira infância, então a gente precisa discutir, precisa falar, né? Não que não se fale, mas precisa falar mais. Eu sinto essa falta de sociedade, da sociedade. Não estou dizendo aqui no parlamento, porque aqui é discutido. Em 2019 a gente teve aqui audiências públicas com relação ao tema. A gente já teve deputados falando sobre essa questão, mas eu sinto que a sociedade não fala, ainda é muito velada essas questões de criança e adolescência, principalmente daquilo que a gente falou, que são temas muito mais sensíveis, né? Sim, Júlia, com certeza. Eu acho que essa convocação, né, para que as pessoas, independentemente se elas tenham filhos, se elas tenham crianças próximas ou não, acho que a gente ainda precisa fazer uma mobilização, né, enquanto sociedade. Inclusive, o programa Prioridade Absoluta, ele tem como missão dar visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição Federal e justamente, né, mobilizar a sociedade civil, mobilizar poderes, né, os poderes legislativo, executivo, judiciário, mas principalmente conversar, né, com a população sobre a importância, né, de assumir, de reconhecer que esse direito, que esse dever é nosso, né, é um dever compartilhado de todos nós. Nesse sentido, a gente tem as redes sociais que ajudam com a disseminação dessa ideia, né, desse conceito de dever compartilhado, de promover, de garantir, de defender direitos de crianças e adolescentes. Então, também aproveito esse momento para convidar as pessoas a conhecerem a nossa página no Instagram, Prioridade Absoluta, no Facebook, e compartilhar, enfim, com o máximo, né, de pessoas possíveis, para que, de fato, as pessoas tenham essa sensibilização e esse olhar, né, de corresponsável, de
de dar visibilidade, né, para essas pessoas que têm voz. Eu acho que também é super importante a gente lembrar que as crianças e adolescentes, elas também precisam ser ouvidas em primeira voz, né? Então a gente quer construir, né, defender, garantir direitos dela, mas também a partir do seu próprio olhar, né, da sua própria voz. Acho que é muito importante a gente trazê-los também, até para acho que é super importante a gente lembrar que eles não são sujeitos do futuro apenas, Eles né? são Acho que a sociedade, de agora, né? acho que a sociedade ela também tem bastante esse olhar de que crianças e adolescentes são sujeitos do futuro. Não, eles são sujeitos do presente. No futuro, eles serão, né, assim como nós, adultos. Sim. Então, é muito importante eles engajados a partir de agora, né, desde a infância e desde a adolescência, sobre os seus direitos, sobre a importância, significa formar também uma sociedade com adultos engajados sobre direitos de crianças e adolescentes. Então, acho que essa construção, ela é contínua e a gente está aqui para fazer ela junto com vocês, junto com a Rádio Alesp, junto com a Assembleia, enfim, com todas as pessoas que quiserem construir junto com a gente esse grande movimento pela infância e pela adolescência. Doutora Maiara, o nosso programa chegou ao fim. Muito bom ter a sua experiência sobre essa questão aqui com a gente, falando e mostrando para as pessoas efetivamente as entrelinhas aí do ECA, né? Não só falando de um modo geral. Então, eu te agradeço, doutora Maiara, por de novo vir aqui ao Alesp Conecta, trazendo um tema tão importante aqui para a nossa Casa Legislativa, e até uma próxima, então, né? Muito obrigada, Júlia. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanham. Estarei sempre muito honrada para falar sobre esse tema, sobre crianças e adolescentes, sobre seus direitos, sobre a sua proteção, de uma maneira séria, responsável, que da maneira que a gente faz aqui é sempre muito importante. E deixo novamente o convite para as pessoas conhecerem o especial do programa Prioridade Absoluta, 30 anos do ECA, no site do programa, bem como nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Julie. Obrigada, doutora Maiara Silva. Você quer rever esse programa que acabou agora e toda a programação da Rede Alesp? É fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Até uma próxima.